você sai com as perguntas que são muito curiosas, assim. Eu gosto, acho massa. E em um dos outros vídeos desse canal, a pessoa fez a seguinte pergunta: psiquiatra tem religião? E, no princípio, causa um certo estranhamento de, por que não teria? Mas faz um certo sentido. E, na verdade, parando depois para pensar, já me perguntaram sobre isso em algumas situações, assim, se eu tenho alguma religião, se eu acredito em alguma coisa. Então, vou explanar um pouco sobre essa questão. Esse fato, esse psiquiatra para ter religião, me lembrou, na verdade, um episódio que tem tempo, quando eu estava na faculdade, em uma reunião dessas de família. Um tio, ele ficou surpreso por saber que meu pai e eu, no caso, né, meu pai também é médico, tem uma religião, porque na cabeça dele, quem é da ciência não poderia acreditar em Deus, sei lá, porque se as coisas se explicam pela ciência, não poderia se explicar pela religião, sabe? Um pensamento meio cartesiano, assim. E não, né? E a gente foi falar pra ele que não é assim que funciona. Você vai tratar as pessoas independente da religião delas e cultivar a sua própria fé. E isso não... uma coisa não anula a outra, sabe? Inclusive, né, tem frases católicas que são bem interessantes, né? De Senhor, fazei-me instrumento da sua paz. E para muita gente, não só médico, outras profissões, enfim, você tá ali trabalhando e de alguma maneira ajudando o próximo, é uma forma de estar se fazendo instrumento de Deus, e para muita gente isso não é um problema, né? Eu acho inclusive bom quando me fala assim, Deus te abençoe, quando me abençoam, independente da religião, ou então, tipo, né, graças a Deus, que deu tudo certo, não sei o que, eu acho ótimo, graças a Deus mesmo. Enfim, então dá sim pra você ter sua religião. O que você não pode claro, cometer intolerância religiosa, né? Você pode ter a sua religião, mas ela não pode em momento nenhum ser um impeditivo para você cuidar de um paciente. A menos, assim, tem uma questão aí delicada, que é a questão da autonomia. De acordo com o Código de Ética, você pode exercer sua autonomia, então, se for algo que vá contra a sua consciência, você pode designar o paciente para um outro médico, desde que o paciente não esteja em uma situação de urgência e emergência, e também de que não cause nenhum dano, sabe? Esse tipo de conduta. Mas não fala nada especificamente sobre a questão religiosa. Se você pode negar atendimento porque é uma pessoa diferente de sua religião. Isso eu realmente não vi especificando. Mas eu penso que não faz muito sentido você, né, se recusar a atender alguém por conta disso, porque você tem que estar ali para prestar esse serviço para a pessoa, independente da religião, cor, tudo mais, né? É um ser humano que você está ali fazendo um serviço e você vai estar ajudando ela, e ao mesmo tempo também é sua profissão com relação a isso. Com relação à psiquiatria, eu vou entrar em detalhes do porquê que talvez essa pergunta, né? Porquê que ela fez essa pergunta. E na psiquiatria, essa questão talvez seja mais delicada, porque tem uma coisa que você me pergunta assim, como é que você sabe que isso é uma questão psicológica, psiquiátrica, e não um problema espiritual? Isso é uma coisa bem comum, assim, até de acontecer e perguntarem. E aí tem algumas coisas interessantes da vivência, né? A primeira delas é que, geralmente, assim, ou o paciente, quando vem até você, é porque já foi feito a, digamos assim, investigação espiritual e perceberam que só aquilo não ia dar conta, e aí vem buscar o psiquiatra. Ou dentro do próprio ambiente religioso, se percebe que aquilo ali tá destoando. Porque, assim, tem algumas religiões, né, que tem manifestações que
pode parecer estranho, mas dentro do ambiente é normal, como, né, a questão de orar em línguas, ou de você, como é que diz, ter contato com espíritos, enfim, essa coisa que aí vai variar de religião para religião, mas o importante é que assim, tá dentro de um contexto, dentro de um ambiente. Então, geralmente o que acontece nesses lugares, eles ficam lá. Quando a coisa foge desse padrão, então quando tá indo para casa da pessoa, ou então tem uma mudança de comportamento. Então, por exemplo, uma pessoa que ela é religiosa, mas aí ela passa a não dormir e ficar só orando e para de comer e já começa, né? Então a ter outras situações, você vê que algo já fugiu, não é só a questão da religião. Então, geralmente até o próprio ambiente já percebe isso, ou então a própria família ou os pacientes. E isso é bem interessante. Recentemente, por exemplo, atendi uma menina e uma mãe, e elas são espíritas. E tem essa questão da mediunidade, elas trabalham isso, porém, a mãe mesmo que levou, porque a menina estava ouvindo e falando que era a voz de um espírito, só que isso não no ambiente que geralmente costuma, né? Estava acontecendo dentro de casa e ela estava tendo comportamentos que não são da religião. Então ela própria percebeu isso e levou para uma avaliação, né? E isso já aconteceu em outras situações. Por exemplo, também já avaliei uma vez um paciente que era de alguma religião de matriz africana, e só que fora do ambiente, em casa, ele teve um comportamento que ele ficou completamente desorganizado e agressivo, e aí a família percebeu que não era nada relacionado à religião deles, e aí levou para uma avaliação. Então, nesse ponto, não respondi exatamente a pergunta, mas deve ser por isso que perguntou se a gente tem religião, né? Porque como você lida com várias religiões, você pode pensar que tudo pode ser atribuído à ciência, né? Mas não necessariamente, sabe? Tipo assim, uma coisa não exclui a outra. Então, por exemplo, essa menina, por exemplo, ela pode ser médium, e depois que ela ficou bem, ela pode manter a frequência dela lá no centro espírita, mas nesse momento a coisa fugiu e foi para a ordem psiquiátrica, que tem tratamento. Aí entra naquela questão, sim, mas você acredita? Então, nesse ponto, eu acho que essa parte o psiquiatra não tem, ele tem que se manter neutro nessa situação, entende? Tipo assim, eu tenho as minhas crenças enfim, o que eu acredito e o que eu cultuo, mas não vou colocar isso à frente do que é o que faz sentido para o paciente, sabe? Então, nesse ponto, que eu acho que tem que ter assim, uma diferença grande entre você ter uma religião, você cultuar ela, e você colocar isso como alguma coisa assim no seu contato com o seu paciente. Então você pode ter sim sua religião e, enfim, fazer o que você acredita e tudo mais, mas você tem que saber separar as coisas. Você não pode impor a sua religião para uma outra pessoa, e nem isso não ser um filtro que impeça você de entender a realidade do outro. Entende? Nesse ponto você tem que estar aberto, no caso, para entender. E aí, por isso até que você tem que ter alguma noção também sobre outras religiões diferentes da sua, porque pode ser que algo que não faz muito sentido para mim faz sentido para outra pessoa. Então você tem que ter alguma noção, assim, por exemplo, de religiões de matrizes africanas, do espiritismo, alguma coisa de budismo, que não é exatamente uma religião, mas enfim, vocês entenderam. Inclusive também das igrejas cristãs, tem algumas especificidades da Adventista, da Testemunha de Jeová. Então, quando você vai conversar com a pessoa, você tem que perceber, na verdade, o impacto da religião dela na vida. Então,
Por exemplo, se ela faz parte de algum grupo e se ela é bem acolhida e tudo mais, então a gente considera que é um fator bom, um fator de proteção. Na verdade, a espiritualidade, não necessariamente você ter uma religião, ela é um fator de proteção, inclusive para a questão de suicídio. Então é uma coisa que a gente sempre procura. Quando a gente... Primeira consulta, dentre algumas coisas que você pergunta sobre essa parte da religião. O que acontece às vezes que é um pouco chato é quando a religião ela é contra o uso de medicações psiquiátricas e aí isso gera um conflito direto, né? Que é isso seria o termo, né? Coping negativo, digamos assim. E nesse caso, eu também, tipo assim, não vou dizer que tá errada a religião, que você tem que sair, que o paciente tem que sair daquela religião. Até porque não vai. Você tem que tentar fazer um bom vínculo com ele para fazer a pessoa perceber que ela pode sim manter a sua fé e frequentar aquele lugar e manter também seu tratamento porque ele faz bem e tá fazendo bem e tem um motivo de ser. Então, aliar forças aí. Então, você pode ter sua religião, mas ela não pode atrapalhar o seu relacionamento com o seu paciente. Inclusive, eu me lembrei de uma paciente que me marcou bastante, foi na época da residência. É uma paciente com um quadro bipolar, bem grave, é difícil de remitir, mas uma das principais coisas que fazia ela ter crise era justamente esse conflito religioso que ela tinha, porque ela chegava lá na igreja e falavam para ela parar de tomar medicação. E ela descompensava e a internava. E aí depois de um tempo, quando ela foi melhorando, a gente foi fazendo um trabalho de tentar conscientizar ela do porquê que ela precisava tomar aquilo e que isso não afetava em nada a fé dela, nem a salvação dela, nem nada desse tipo. E que também ela não precisava falar sobre, porque infelizmente ainda existe muito essa questão do estigma, né, com a saúde mental. E as pessoas acham que tá tomando remédio, fraqueza da mente e tudo mais, que não tem nada a ver. E aí foi muito especial pra mim, num dia, quando ela foi lá na consulta, e nisso ela já tava um mês o quê? Oxe, um mês não, um ano. Ela conseguiu ficar um ano sem ter crises. E aí ela disse que ela chegou até a comentar, ou comentaram que ela estava bem, e ela falou da questão das medicações, e aí falaram para ela parar de tomar, mas aí ela conseguiu dizer assim, não, eu não vou parar, porque ele tá me ajudando, eu tô bem, e só quem sabe da minha vida sou eu e Deus. E deu uma resposta excelente, assim, aí eu fiquei tipo, aliviada. Mas então, é isso, assim. E, por exemplo, ela tem uma religião diferente da minha, mas assim, se me abençoando, né, e tudo, claro que eu vou ficar feliz. E vendo ela também bem, óbvio que eu vou ficar feliz. Então, eu acho que o caminho é por aí, sabe? Assim como você pode não ter religião também, e você vai ter que entender que ela é importante para a vida de outras pessoas, entende? Então, acho que é isso. Espero que tenha respondido sua dúvida. E mandem mais perguntas também que são legais de responder.